rapaz, ficou pequeno pro Palmeiras esse Campeonato Brasileiro, hein? E olha que eram 2 jogos em casa. O Palmeiras tinha tudo pra continuar brigando aí ponto a ponto com o Flamengo, até passar o Flamengo, né? Mas não conseguiu, não aproveitou. Sim! Clareou, não! Esse é o Domênico, calmíssimo. Esse áudio é maravilhoso. Eu recebo o salário e pago os boletos. Não! Ele ficou puto na vida com o Flaco Lopes, rapaz. Pelo menos uns 2 lances, ele foi bem fominha mesmo. Podia ter passado. Tá faltando ele ir embora dali. Não, calma, também não é assim. Agora não é mais o perdi amigo a do gol. paciência, Danilo. Ele é inimigo do gol. Agora voltou a ser inimigo do gol? Ele é inimigo do gol. É mesmo, doutor? Oh, meu Deus do céu, Domênico. Você tem que... Ele tá bravo, meu. Tá bravo. Calma que essa semana aqui promete, né? Porque a semana... Esse dói de ruindade. A ruindade é tanta que me dói. Calma, Domênico. Essa semana que antecede final de Libertadores é tensa aqui pra equipe palmeirense. Seu Bento já tá desde ontem sem dormir. Domênico disse hoje lá no Moriaçó que também já não tá dormindo. E eu acredito que a grande maioria dos torcedores palmeirenses também já estejam com essa ansiedade. Vai chegar o Natal, mas não vai chegar sábado, né? Exato. Realmente. E amanhã pode também reviver pro Brasileirão. A gente tá falando que o Flamengo pode ser campeão, mas numa dessa o Palmeiras vai lá contra o Grêmio, ganha o jogo e o Flamengo tropeça. Sim. O Palmeiras tá de volta na briga também, não tem muito papo não, rapaziada. É, que o Palmeiras só resta a vitória ao Palmeiras, tem né? Pra continuar sonhando. Tem que ganhar. Eu tava dizendo aqui, acho que foi até na hora que a gente tava no break lá da FM, que é o seguinte, o Flamengo tem 2 chances de sair campeão amanhã, né? Porque se o Flamengo ganhar, ó, tem que ganhar do Atlético. E vai pegar um Atlético completamente destroçado emocionalmente, né? Porque acabou de perder mais uma final. Então não tem jeito. Qualquer time, quando perde uma final e tem um jogo na sequência, acaba sentindo. Ou perde final, ou é desclassificado, é de uma fase importante de campeonato, sente no jogo seguinte. Não adianta. É ser humano, tá? Destroçado emocionalmente, né? E o Flamengo, por outro lado, tá completamente motivado. Então, óbvio que o Flamengo é favorito para ganhar do Atlético, mas tem que ganhar. Se o Flamengo ganhar e o Palmeiras não ganhar do Grêmio, claro, se perder, acabou matematicamente, é campeão. Mas se empatar o Palmeiras com o Grêmio e o Flamengo ganhar, acabou o campeonato. Por quê? Porque daí o Palmeiras só consegue igualar o número de vitórias do Flamengo, que abririam 2, né, com 6 pontos. E tem o próximo critério de desempate, que é o saldo de gols, e o Flamengo tem 21 a mais que o Palmeiras. 21 a mais. Então acabou o campeonato, né? Então ao Palmeiras, para continuar vivo, só resta uma opção: vencer o Grêmio amanhã. E o Abel, né, gente, na coletiva, ele meio que entregou, né? O campeonato tá entregue e tal. A gente conhece muito bem o Abel. Ele tá aqui há 5 anos. É óbvio que ele não pensa isso. Ele tá jogando pra torcida. Isso é óbvio que ele tá jogando pra torcida. E a gente vai ver muito bem isso aí amanhã, de acordo com a escalação que ele vai colocar contra o Grêmio. Se ele colocar um reservaço, tudo bem. Aí a gente vai entender que realmente ele acha que acabou. Agora, se ele colocar um misto quente, pode ser que ele poupe um jogador ou outro, dependendo do que o departamento fisiológico analisar e tal, aí você vai entender que o Palmeiras não jogou a toalha e não vai jogar, porque não é o perfil do Abel jogar toalha nenhuma. Isso é conversa pra boi dormir. E como diria o Ademir, o boi dele tá vivo. E o Abel... É conversa pra boi dormir. Ele sabe e o meu tá acordado. Ele sabe bem o que aconteceu em 2023. Exato. Então, assim, claramente ele não jogou a toalha, ele sabe que é difícil, obviamente, como era difícil também ultrapassar o Botafogo, mas ele já viu isso acontecer uma vez e sabe que pode acontecer de novo, né? E aí seria um roteiro tão improvável quanto, né? Com o Palmeiras com os jogos todos fora de casa, né? Tendo que reverter uma desvantagem aí enorme, né? Então, assim, eu acho que o Flamengo, obviamente, né? Respeitando os matemáticos, aí parabéns aos matemáticos, respeito muito o trabalho de vocês. eles, assim, a matemática mostra que o Flamengo ele é extremamente favorito. Mas, cara, se existe a possibilidade, se existe a esperança, então acho que dá para o Palmeiras pelo menos acreditar e brigar. E falando nisso, como é que entra em campo amanhã, hein? Entra com o time... Né? Vamos ver. Que cabeça que... Ele pode pegar os principais jogadores, Danilão, e colocar assim, você tem 5 mudanças para fazer. Então você põe metade do time titular para começar. Começa o jogo com o titular. Não, metade do time titular, e aí você põe alguns outros jogadores. Perfeito. E depois a outra metade que ficou de fora você põe no decorrer da partida. O Abel ele já fez essa... Até pra eles... Os dois, os 10 titulares de linha eles jogam eventualmente, entendeu? E aí o Abel, o Palmeiras, ele tem aquela vantagem de você ter os principais jogadores jogando pelo menos 45 minutos, jogando, sei lá, 60 minutos, outros 30 minutos, mas todo mundo vai entrar e vai jogar um pouco. Se fizer o resultado antes, pode até
segurar ainda mais. Os outros, não precisa nem colocar todo mundo. Exato. Agora, o Palmeiras, o Lima, Sgrilles, Danilão e amigos, ele precisa muito que jogadores importantes eles retornem, né? Eles retomem o bom futebol. Porque, assim, o Alan, pra mim, eu acho que contra o Fluminense foi uma partida ruim do Palmeiras. Pra mim, o Fluminense foi melhor, tá? E o Alan ainda foi um dos que tentaram alguma coisa, mas você precisa muito do Vitor Roque e eu acho que o Vitor Roque precisa muito do Flaco. Eu acho que a melhora do Vitor Roque passa pela melhora do Flaco. E o Flaco está abaixo. O Flaco já é a segunda coletiva que ele recebe paulada do Abel. E isso não é uma coisa nova, porque nos 4 anos aí praticamente que o Flaco ele tá no Palmeiras, isso já aconteceu em várias oportunidades. O Abel já percebeu, tem jogadores que às vezes a melhor forma de você lidar é o quê? É chamar no cantinho, passar a mão na cabeça, trocar uma ideia. Tem outros jogadores que precisam desse tipo de exposição, como está acontecendo com o Flaco. Isso faz com que o jogador ele consiga retomar o bom futebol. Aconteceu já em outras oportunidades. Então, o Abel ele precisa fazer o Flaco Lopes jogar futebol, porque aí vai potencializar também a atuação do Vitor Roque, vai precisar muito do Alan nesse momento, que é o jogador com capacidade de quebrar linhas, e o Andreas Pereira é um jogador que tem se sacrificado pelo time. O Andreas, para mim, seria um jogador importantíssimo. Se estivesse jogando ali na meia-direita, como ele chegou a jogar, no melhor momento dele desde que foi contratado pelo Palmeiras. Mas, pela necessidade, ele tá jogando de primeiro volante, segundo homem de meio campo, e isso tem atrapalhado o futebol dele. Mas o Palmeiras precisa que esses caras importantes, principalmente Flaco Lopes e Vitor Roque, eles voltem a jogar futebol, porque eles não estão jogando nas últimas rodadas. Ô Rani, outro também que está sendo colocado ali à prova na entrevista coletiva e sendo até cutucado, o Aníbal Moreno. Eu estava lá no Jogo da Vila e inclusive, em várias respostas, ele fala, meu 5 não jogou. Meu 5 tá sem pilha. Então é o Aníbal também. E é uma coisa que o Dorival, é uma coisa que o Abel dificilmente fez nesses 5 anos. Expor jogador. Então eu não sei se é uma tática para mexer com o brilho do jogador e eu não sei se esses atletas já estão com cabeça de seleção brasileira e de Copa do Mundo. Porque o Flaco joga diferente do Palmeiras, ele joga diferente do que joga a seleção argentina. Seleção argentina, claro, com a cabeça de Copa do Mundo, seleção argentina. Então, será que eles já estão pensando já com o quê? Com a função que os caras têm que exercer na seleção argentina? O Flaco nem joga na seleção argentina. Ele não, jogou... mas é um posicionamento diferente. Mas assim, se você pegar o que o Flaco jogou na seleção argentina, no somar tudo não dá 45 minutos, exato. 60 minutos, entendeu? E o Abel, as 2 pauladas que deu no Flaco, foi exatamente sobre isso. Ele deixou bem claro. Ele não está fazendo em campo o que eu tô pedindo pra ele fazer. Então ele dá a orientação, ó, você vai, vamos supor, você vai pra cair pela direita, ele vai pro... Aí ele tá jogando do meio pra esquerda. De novo, exato. Ele não tá fazendo, ele não tá obedecendo taticamente o que o Abel pede. Claramente o Abel quer o Flaco próximo do Vitor Roque e pisando mais a área. E o Flaco Lopes, ele volta pra armar o jogo. Exato. E ele quer que o Flaco deixe de ser um pouco fominha. Porque o Flaco tá sendo fominha em muitos lances. 2 lances cruciais no jogo contra o Fluminense. E não só nesse jogo, em outros jogos passados também. Contra-ataques que ele não serve o companheiro e tenta finalizar a jogada e não consegue. A gente falou do Abel, né? De jogar toalha e tal. Isso aí é da boca pra fora. Mas vamos ouvir o que ele falou sobre isso. Vamos lá. Até hoje lutámos pelo título e perdemos-lo. Não é eu perdi, perdemos-lo como equipa. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores, do jogo que tens a seguir, são 2 dias a seguir. Isto é inacreditável, não é? Nem tempo tens para festejar, isto é outra coisa. Portanto, é isso que eu tenho para te dizer. Em relação ao resto, na altura certa saberás o que é o destino. Não tenho nada para dizer, essa resposta já dei, que estás-me a perguntar para dizer a mesma coisa. Acho que não somos estúpidos de entender a jogar jogos de 2 em 2 dias como temos, que a equipa que conseguisse abrir nestes 2, 3 jogos que faltasse antes da Libertadores, como é que nós vamos jogar uma Libertadores e depois, 2 dias depois, tens energia tua e dos teus jogadores para mobilizá-los para o jogo seguinte? Depois de tudo o que aconteceu ao longo deste ano nesta competição. Eu, na hora certa, vou-vos falar o que é que foi este campeonato. Tá bom, Abel, a gente acredita que você jogou a toalha assim, ainda mais você com o seu perfil, tá bom. Tá bom, aliás, eu gostei, ele deu uma de Jânio Quadro, hein? Perdemos-lo, o campeonato, perdemos-lo. Professor Nunca enganei ninguém. Não, é verdade, você tem razão, Abel. O Jânio Quadro que falava, bebo porque é líquido, se fosse sólido eu comê-lo ia.
Muito bem. Rodrigo de Moraes, ele concorda aqui com a análise em relação ao Andréas, né? Ele diz assim, ó, o Evangelista tá fazendo uma falta que ninguém imaginava. Com o Evangelista, o Andréas seria esse meia, né, que a gente comentou aqui agora há pouco, e isso iria potencializar demais ali, principalmente o ataque, né, com o Flaco Lopes e o Vitor Roque, né? Então, eu concordo também plenamente com ele, né? O Evangelista, quem imaginaria fazendo uma falta lascada pro Palmeiras. Com certeza. E o Paulinho, né? O Paulinho, se tivesse à disposição, seria esse cara também importante aí na final da Joga Libertadores. muito.